Bueno, ahora adelante Narayana Astra Van Amstel, uno de los autores de una reseña del libro What is Sport? A Controversial Say About Why Humans Play Sport, o sea, es el deporte, un ensayo controversial sobre por qué los humanos realizan deporte. Narayana es graduado y maestrado en Educación Física por la Universidad Federal de Paraná y es alumno del doctorado en Sociología, así que adelante, Narayana, con tu presentação. Perfeitamente, muito obrigado, professor Túlio. Todos me escutam bem? Ok, então, bom, como o professor apresentou, nós realizamos a resenha de um livro que é muito chamativo pela capa, pela propaganda que se fez desse livro no YouTube, um livro que na sua capa diz que é um livro extremamente controverso e polêmico, e que o autor veio para abalar as estruturas dos estudos em esporte, em educação física, e afirmava-se no comercial que é um livro que a indústria não quer que a gente fique sabendo, né? E tudo isso me chamou muita atenção, então em conversa com os outros professores que participaram da resenha, a gente decidiu por analisar o que o autor tinha para dizer, né? O autor se chama Rob Alpha, mas esse provavelmente é um nome falso, provavelmente é um nome inventado, pois ele faz afirmações um tanto polêmicas dentro do livro e provavelmente ele não quer dar a cara a tapa, né? Como a gente diz aqui no Brasil, não quer se expor. O livro basicamente vai trazer uma perspectiva do esporte como uma manifestação oculta da sexualidade humana, em que as pessoas que praticam esportes, apesar de terem justificativas culturais, educativas ou de saúde, na verdade elas estariam inconscientemente guardando para si elementos de uma natureza humana oculta e está desacordada, mas que continua agindo instintivamente, né? É importante a gente frisar que nós não estudamos psicanálise em si, nosso grupo pesquisa mais história e sociologia do esporte, porém, como a proposta do livro traz temas que nós já tentamos responder, por exemplo, o que seria o esporte e por quais motivos os seres humanos praticam esporte, a gente achou interessante levar em conta a opinião do autor para ver o que ele tinha para contar, né? E, infelizmente, o livro é de uma qualidade duvidosa, né? Ainda assim, a gente tentou analisar a fundo tudo que ele tinha para trazer, né? Então, algumas perguntas que ele tentou responder foi por que as pessoas assistem ou praticam esportes, por que os esportes possuem regras, por que as vitórias são consideradas tão importantes e por que atletas são tão populares, recebem tanto dinheiro na cultura humana, né? Claro que ele vai analisando do ponto de vista contemporâneo para responder essas perguntas, muito embora todas as premissas que ele traz de que seria uma manifestação do subconsciente a respeito da sexualidade, isso existiria no ser humano desde que ele começou a se formar como ser histórico e cultural, desde que começou já a haver algum tipo de repressão dos instintos. Então, já começamos nos questionando por que ele só trata do esporte no período contemporâneo e não ao longo da história. Bom, basicamente ele vai afirmar então que o ser humano possui um instinto de sobrevivência para alimentação, para acasalamento, né, reprodução e também para o descanso. Então, haveriam dois instintos básicos, né, nessa perspectiva psicanalítica, né? Um instinto de preservação da própria vida, que é o instinto do Thanatos, o instinto da morte, onde você, para se autopreservar, você pode agir de maneira agressiva, né? Pode ser agredindo ou pode ser ofendendo uma pessoa. Existiria o instinto do Eros, a preservação da própria espécie, né? O sexo ou o amor. Esses dois instintos estariam ocultos na personalidade humana. E, bom, o ser humano faria basicamente alimentação, acasalamento e descanso. Porém, quando ele não estivesse fazendo isso, ele como um ser cultural, direciona a energia dessas atividades para outras tarefas, né? Então o ser humano acaba criando uma cultura em cima da energia que não foi desperdiçada, né? Outra questão que ele levanta para análise seria que muitas vezes nós canalizamos as nossas frustrações, desejos reprimidos em atividades que façam bem para a gente, né? Então isso seria o que a psicanálise chamaria de sublimação, de tornar sublime algo improdutivo, algo ruim para o ser humano, né? Em uma terceira via, ele diria que também que o esporte seria uma via de atração
entre parceiras sexuais, né? Então, o atleta seria uma pessoa que se mostra com o seu corpo e, com isso, quando ele tem um desempenho esportivo, ele estaria tentando atrair uma parceira. Aí ele traz para análise torcedoras cheerleaders, né? Então, ele tem um contexto muito norte-americano de análise, né? Ele é estadunidense e a gente vai perceber ao longo da leitura do livro que muitas das análises deles estão muito presas aos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, ele traz como possível explicação, como possível prova de teoria dele, de que existe no vocabulário esportivo de narradores, de atletas, de treinadores, existem vários termos que são comuns tanto ao ato sexual quanto ao esporte. Por exemplo, penetrar, atacar, partir para cima, e por aí vai. E ele vai usando esses termos em inglês para fazer as relações, e ele não se preocupa em analisar, por exemplo, como seriam essas palavras em outros idiomas, né? Então, por exemplo, muito comum, ele fala assim, pontuar, ele fala que pontuar é uma expressão muito comum na língua inglesa para ter relações sexuais e que isso é muito usado no esporte também. Porém, em outros idiomas, a expressão pontuar não tem essa conotação. Então, será que teria esse sentido mesmo oculto, no inconsciente, como ele afirma? Outra característica que ele levanta seria de que o esporte é uma mimese da atividade sexual, né? Então, por exemplo, quando a gente tenta fazer uma cesta no basquetebol, né? Um arremesso, a bola seria uma representação do sêmen e o aro da cesta de basquete seria o óvulo que estaria sendo fertilizado pela bola. Então, aí ele faz uma próxima associação de que o garrafão na quadra de basquete seria um falo. E aí vai seguindo a análise dele, que nos parece muito pobre, porque quando ele vai olhar outras modalidades que não tem esse formato, ou que a bola não tem esse sentido, ou se a forma de atacar ou de jogar é diferente, ele apenas diz que isso não é tão evidente, e ele continua tentando achar outras formas de provar a teoria, o que mostra que é muito próprio de análise da psicanálise, que não se tentam basear na ciência, né? Não é próprio da psicanálise ter um método científico. Os próprios autores Jung, Freud admitiam isso. Porém, esse autor parece dar esse sentido. Ele tenta trazer um pouco esse aspecto de que estaria provando, de que estaria descobrindo coisas novas ali que são irrefutáveis. Na verdade, a gente vê vários problemas na teoria, né? Ele faz análise, por exemplo, de que os tacos no beisebol ou na sinuca seriam uma semelhança ao falo. E aí, logo em seguida, ele fala a mesma coisa das raquetes de tênis, que tem outro formato, a raquete de ping-pong, ou o fuzil para prova de tiro ao alvo, ou arco e flecha, tudo isso teria alguma semelhança, né? Bom, enfim, como questionamentos críticos, a gente percebe que o autor tem uma leitura totalizante, né, em que tudo tem que convergir para provar a teoria dele. Então, se, por exemplo, a bolinha do golfe é branca, então é uma referência ao sêmen. Agora, se a bolinha do tênis é verde, aí é porque apenas não é tão evidente para a teoria dele, mas continua sendo uma bolinha passando por algum lugar, né? Isso parece muito pobre, muito fraco para tentar responder questões tão importantes como ele levantou, né? O que é o esporte, por que praticamos o esporte, né? A gente se pergunta, por exemplo, será que ele não poderia ter analisado a questão dos animais? Os animais, eles não têm repressões aos instintos deles, e mesmo assim eles têm atividades de brincar entre si, que poderiam servir de pontos de partida para análise, como já fez um século atrás o professor Johan Eisenhower, né, o holandês que escreveu o livro Homo Ludens. Pensamos também se ele não podia ter feito um diálogo com Norbert Elias, sociólogo que estudou as emoções e como a gente reprime a nossa violência, né? Então seria esse instinto do Thanatos que ele comenta. Nós reprimimos essa violência, mas ela continua presente ainda nos esportes, com regras, a gente tem uma certa tolerância ao descontrole e a certos atos violentos nessas atividades. Enfim, não recomendamos o livro para a maioria das pessoas, apenas para quem tiver curiosidade em ver alguma teoria diferente sobre o assunto, mas, enfim, essa é a nossa contribuição para o encontro. Obrigado. Bueno, te agradecemos el aporte.